Genograma. Roteiro: professora Estela Toso. Adaptação: Esdra Silva. Esta é mais uma produção do Instituto Outra Via. O genograma familiar, formato para desenhar uma árvore familiar e que registra informações sobre os membros de uma família e suas relações por pelo menos 3 gerações. Registro de observações sobre a estrutura familiar e de observações dos padrões familiares em várias gerações. Bowen, diagrama familiar, usado para analisar os padrões de relação na família. São retratos gráficos da história e do padrão familiar, mostrando a estrutura básica, a demografia, o funcionamento e os relacionamentos da família. Utilizado em diferentes contextos: clínico, psicoterapêutico, social, jurídico e comunitário, com funções distintas. Construção do genograma. Colhemos os dados sobre a composição da família e sua história relacional, por mais de uma geração, da família nuclear atual, imediata, pai, mãe e filhos. Das famílias de origem de cada membro do casal, famílias de origem paterna e materna, da relação entre ambas pelo casamento. Usamos símbolos que representam a composição familiar, os relacionamentos familiares significativos e outras informações que nos dão dados sobre a família. Símbolos padronizados. Apresentam a disposição gráfica dos elementos de uma família biológica e legalmente ligados, e suas relações e posições na estrutura familiar. Mostram os diferentes membros de uma família quanto a gênero, masculino, feminino, nomes, data de nascimento, ocupação, profissão, estado civil. Se está casado, nome do cônjuge, nomes, idades e sexos dos filhos. Inclui abortos, natimortos, filhos adotivos, datas de nascimentos e falecimentos, causas de falecimentos, separações, divórcios, uniões estáveis, ocupação e grau de educação dos membros da família antes mencionados. Mostram as ligações biológicas e ou legais entre os membros da família por meio de linhas, indicando casamento, nascimento de filhos, separações e divórcio. Abarcam as gerações anteriores, famílias de origem de várias gerações, registradas com os mesmos dados acima. Padrões de interação familiar. Sinais indicadores de padrões de relacionamentos que podem ser mais bem verificados. Mostram os padrões de relação de aproximação, distanciamento, afastamento, superenvolvimento, conflito e suas combinações. Também mostram os subsistemas. Informações especiais. Informações demográficas, nomes, idades, data de nascimento. Informações funcionais, dados sobre comportamentos emocionais e dados de saúde de distintos membros. Informações sobre acontecimentos críticos, mudanças importantes na estrutura familiar. Outras informações consideradas importantes: origem étnica, data de migração, religião e mudança de religião, educação, ocupação ou desemprego. A entrevista do genograma. Recurso que viabiliza o registro dos dados acima descritos no genograma. Pode ser feita como uma entrevista inicial, como uma ou várias entrevistas para exploração mais aprofundada, como tarefa para a própria família desenvolver. Primeira área de investigação: o contexto do problema e seu impacto nas famílias nuclear e de origem. Segunda área de investigação: conhecendo a história familiar e o significado de suas relações. A interpretação do genograma. As observações sobre os fatos e o funcionamento familiar permitem levantar hipóteses sobre o sistema emocional da família e os padrões repetitivos de relações vinculares e triangulares na família imediata e nas outras gerações, alianças, coalizões, triângulos, rompimentos, superenvolvimentos. Fazer conexões por meio de coincidências de acontecimentos da história de vida familiar, dessa com acontecimentos sociais, econômicos ou políticos e com o aparecimento de sintomas. Identificar o impacto de transições não esperadas no ciclo vital, como uma gravidez e morte prematuras, doenças graves, divórcio, etc. Avaliação das facilidades e recursos que a família utiliza para resolver problemas. Compreensão da vulnerabilidade e da força das famílias, em diferentes momentos do seu ciclo vital. Categorias para análise e interpretação. A estrutura familiar. Adaptação ao ciclo de vida. Repetição de padrões ao longo das gerações. Acontecimentos da vida e funcionamento familiar. Padrões vinculares e triângulos. Equilíbrio e desequilíbrio familiar. Tensão.